Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um mini podcast Sucesso Consciente, só que hoje diferente. Vai ser o primeiro mini podcast que nós vamos gravar aqui do nosso estúdio no Clube da Transformação. E por que isso aconteceu, gente? Por conta de uma grande sincronicidade, né? Um alinhamento cósmico, divino, né? Que aconteceu ontem, na hora do almoço, no evento que eu estava participando. Né, eu estava num evento maravilhoso do Bota Cara, né, que é do movimento que é liderado pelo Marcos Strider, né, da agência do Bota Cara. Eu faço parte do Bota Cara Club. E aí estava no almoço, tinha sei lá quantas pessoas no evento, aí eu decidi sentar na mesa sozinho e falei assim, vou sentar nessa mesa aqui e as pessoas certas vão se conectar. E aí sentaram 3 pessoas nessa mesa, e dessas 3 pessoas, uma é esse casal maravilhoso aqui, né, o Victor e a Jéssica. E aí a gente começou a conversar, né, na mesa ali no almoço, normal. E aí, o que você faz, tudo mais. Aí eu falei que eu tinha um podcast. Nossa, mas nós também temos um podcast, né? E como é que chama? Arizo Podcast, é Arizo? Arizo Podcast, que bacana e tal. E vem aqui. E eu falei, olha, eu tenho inclusive um estúdio aqui em Floripa. Tem um estúdio, mas nós estamos montando um estúdio também. Aí eu falei, gente, mas é muita sincronicidade, né? E ali eles comentaram, né, que trabalhavam também, que tinha uma empresa e que também gostavam da parte do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, da transformação. Era muito tema em comum. Né? E aí, nós que somos descobridores, né, buscadores, né, e a gente que acredita, que não acredita no sextou, eu não sei vocês, mas eu não acredito nesse negócio de sextou. Para mim, todo dia é dia de se desenvolver, todo dia é dia de se divertir, todo dia é dia de fazer novas conexões, né? Então, para mim, não tem dia. E aí eu falei assim, olha, quem sabe vocês não vão lá conhecer lá o nosso espaço do Clube da Transformação. Eles nem fizeram cerimônia. A gente falou, vamos, nós vamos. Não, mas vocês vão ficar cansados. Não, nós vamos lá, nós estamos aqui. E agora eles estão aqui. Eu falei, já que vocês estão aqui, vamos gravar então um mini podcast. E aí a gente vai terminar de se conhecer ao vivo. Né? Então eu vou fazer algumas perguntas para eles aqui também, eles vão fazer algumas para mim, né? Já que eles têm um podcast também. Sim. Então eu só agradeço a presença de vocês aqui, meus irmãos, e honro muito. Eu que estou muito honrado de estar aqui conversando com você, Tocho. E pensar que eu vi você apresentando um podcast, conversando com o Rodrigo Cardoso, assim, quem me dera ter a oportunidade de conversar com um cara, né, que o Rodrigo Cardoso, meu mentor. Nossa, eu estou muito honrado, cara, muito honrado mesmo. Olha, e é interessante, porque você podia começar até contando essa história, que a gente nem fez esse vídeo. Eu vou até pedir para a Yas pegar o celular ali e de repente até gravar para você essa parte para a gente mandar pro Rodrigo. Me conta como é que foi a questão do podcast que você viu e como é que foi a sua história com o Rodrigo também. Foi o seguinte, eu sigo o Rodrigo Cardoso há muito tempo, Tocho, e o que aconteceu na minha história? Eu estava passando por um período de transformação na hora que eu conheci a Jéssica, até legal, né? No Clube da Transformação, numa transição de... eu trabalhava ali, eu sou corretor de seguros, muito focado em vendas, então por isso do Rodrigo Cardoso, ele é excelente nisso. Falei assim, cara, eu vou ler esse livro, eu vou ver o conteúdo desse cara, eu senti a conexão com esse cara, isso vai transformar minha vida. Aí peguei e estava naquela transição, sem dinheiro. Eu levava a Jéssica para poder comer, né? Tomar um sorvete no shopping, porque era só um sorvete, só tinha R$2 no bolso. Não tinha como. E comprava para ela, não tinha como comprar para mim. Falei assim, não, mas essa condição de vida vai passar. E aí eu peguei aquele livro dele, A Resposta do Sucesso Está em Suas Mãos, e debulhei aquele livro, cara. Foi um dos livros que eu peguei, assim, que eu também gosto de ler o livro meio pegando uma ideia central ali, já botando em prática, me identifiquei muito com você. E eu peguei, debulhei aquele livro, assim, isso aqui vai ser um passo a passo que eu vou seguir. E depois eu vou pegar e vou trazer meu caderninho das metas, que ele ensina como traçar a meta, e vou te mostrar que, assim, foi incrível. Foi incrível e chocante, porque eu achei que eu ia demorar, tipo, ele fala, você traça a meta de 1 ano, 2 anos, 6 anos, né? E assim, as metas que eu coloquei para 10 anos, eu bati elas com 4. Aí eu fiquei, pô, e agora, o que eu faço? E aí, buscando o conhecimento sempre. E assim, eu vi, numa dessas que eu tava seguindo ele lá, olhando, eu vi ele falando do podcast, eu vi ele sentado naquela pirâmide, assim, eu falei assim, que legal, cara. E aí foi um conjunto de emoção na hora que eu entrei aqui, eu falei assim, cara, que legal, como que as pessoas
estão realmente, igual a gente conversou lá, as 5 pessoas de qualquer um, né? E a gente se conectar dessa forma. E o que você gostaria de falar pro Rodrigo? Rodrigo, eu gostaria de te agradecer. Você é um cara sensacional, você mudou minha vida, cara. Você pode não me conhecer, nunca ter me visto, mas você mudou minha vida. Mas vocês ainda vão se conhecer, irmão. Com certeza. Amém. Vou apresentar vocês, vou fazer questão de fazer esse encontro. Amém. E de muita gente também, viu? Porque quando ele mudou minha vida, Sim. a gente criou um ecossistema. Hoje a gente tem funcionários, tem empresa rodando. Então, assim, não mudou só minha vida, mudou a vida de muita gente. Que bacana. Eu gosto muito. Um dos livros que a gente tem aqui é um livro que fala sobre as figuras de transição na nossa vida. Né? E eu acredito que nós temos figuras de transição. São pessoas que aparecem na nossa vida para gerar uma transformação. Uhum, E essas figuras de transição, às vezes, ficam na nossa vida uma semana, um mês, uhum, um ano, 10 anos, 30 anos, não importa o tempo que elas vão passar. Né? E eu gosto muito de olhar para trás e honrar essas figuras de transição que eu tive na minha vida. Né? E às vezes tem pessoas que às vezes vêm e trazem coisas que são aparentemente muito boas e promovem a transição. Tem pessoas que às vezes vêm e provocam situações que aparentemente são ruins, mas que aquilo ali vai te levar para uma coisa muito boa. E é por isso que a gente tem que honrar essas pessoas também. Né? E uma coisa que eu aprendi na minha vida é isso: honrar e dizer sim para todas as pessoas, todas as situações que aconteceram na nossa vida. Né? É por aí esse caminho aí, minha amiga Jéssica? O que você acha? Nossa, eu vou me apresentar, mas só para não perder essa energia, eu diria que toda porta fechada, ela tem uma serventia, te direcionar para a porta certa. E em janeiro, a gente decidiu ressignificar todo o nosso passado, ressignificar todos os nãos que a gente recebeu, e de janeiro para cá, a nossa vida tem feito um crescimento exponencial. Deus tem nos conectado com pessoas que a gente jamais esperaria e não está no nosso poder de conexão. São coisas que a gente não fez nada e, aliás, a gente só liberou e conectou com elas. São coisas que eu sei que não é porque Jéssica é assim ou assado. Não é minha personalidade. Não é porque eu tenho uma boa comunicação. É Deus. É o que a gente carrega dentro, eu acredito. Que a gente tem um campo de atrair pessoas que também têm essas coisas dentro. Então, agora eu vou me apresentar. Eu sou a Jéssica. Também sou o host com o Vitor no Arizo Podcast, com 2 Es. Arizo Podcast, que o Vitor já vai contar também depois o nome. E também sou sócia do Vitor no podcast e também na corretora de seguros, que é a Arizo Seguros. Então, nós somos focados em seguros para transportadoras. Então, a gente pega as condições, hoje em dia, de seguradoras e trabalha de uma forma que libera a operação do transportador para que ele preocupe só com o que ele tem que preocupar, que é as vendas do frete, colocar o dinheiro no bolso dele e deixa as coberturas com a gente. Que maravilha. E vocês estão há 11 anos juntos já, é isso? 11 anos. E assim, uma coisa que é muito legal, porque a gente convive o tempo todo. Tipo, eu acordo, durmo do lado dessa linda mulher e a gente trabalha junto. A sala é uma do lado da outra, entendeu? Ali no escritório a gente tá o tempo inteiro junto. A maioria das atividades que a gente faz é junto. A única atividade que a gente faz assim que é meio separado é que ela vai no ACIAP, né, na associação da cidade lá, que agora ela até recentemente ganhou o cargo lá de diretora de imagem pública lá na ACIAP, e eu vou pro jiu-jitsu. Única coisa. Que aí eu acordo todo dia, tipo umas 6 horas, todo dia não, segunda, quarta e sexta, 6 horas da manhã para poder ir no jiu-jitsu. E vocês estavam me falando ontem que o que faz isso ser sustentado são alguns acordos que vocês fizeram aí. Você pode falar aqui como é que funciona esse método aí de vocês? Podemos. Que agora nós estamos aprendendo que tudo dá para transformar em método e monetizar no digital, Sim, né? Dá. Exatamente. Não é isso? Dá. Uma das coisas é respeitar, né? O respeito um pelo outro. E, igual você falou, fazer acordos. Igual, por exemplo, a gente tem muito bem definido na empresa a pessoa, Jéssica ou Vitor, que toma decisão em cada área. Por exemplo, área financeira, área de RH, área de planejamento estratégico, área de processos, procedimentos, a Jéssica. Até por causa da bagagem dela, que ela veio de uma multinacional da Iveco e trouxe isso para a empresa. Eu já sou da área comercial, relacionamento com pessoas. Porque desde os 12 anos
Eu trabalho na corretora de seguros com meu pai. Meu pai me pagava uma coxinha e um suco. Um abraço pra você, paizão. Eu mandei ir lá todo dia de tarde. Eu comecei colocando, na época do fax. Passava o fax. Lembro. Máquina de escrever para poder escrever nas fichas e registrar isso no computador. O pessoal da construção civil que fazia o seguro de vida tirar tipo funcionário, colocar funcionário, foi desde os 12 anos de idade. Trabalhei em todos os setores da corretora. Então aí eu tomo decisões voltadas para negociação com o pessoal da corretora, com negociação com o cliente, entendeu? Negociação, às vezes, de uma melhoria para o cliente, para poder liberar a operação do cliente. Então, reverter alguns sinistros, a gente também trabalha dessa forma. E aí a gente usa essa base tanto na empresa, aí a gente aprendeu também a implementar métodos que a gente aprende a um ecossistema da nossa vida, digamos assim. Então, esse método que funcionou muito na empresa fez com que a gente tivesse menos discussões, porque a área é dele, a última palavra é a dele. Eu exponho os meus pontos de vista e ele vai ponderar e eu vou respeitá-lo, sem gerar a palavra de ofensa. E aí a gente levou isso também para o casamento. Então, as áreas do casamento, a gente tem a área que é protegido por um ou pelo outro. E quando essa área está em perigo, várias vezes já aconteceu da gente sentar e falar assim, olha, a minha responsabilidade é essa, eu acho que a gente precisa conversar nesse ponto. E a gente jogar todas as armas no chão e falar que a gente não precisa concordar. Você só precisa respeitar o que o outro está sentindo, porque ele é importante para mim. Uau. Profundo, hein? É um com o outro, não é um contra o outro. Exato. Os dois contra o problema. Tira o problema do centro do casal, coloca do outro lado, dá a mão pro outro e olha pro problema. Como nós vamos matar ele? Isso serve para qualquer tipo de relação, né? Sim. Isso serve para sócios também, isso serve para outros tipos de relação. E, inclusive, uma visão que eu tenho, né? E que eu tenho aqui dentro do Clube da Transformação, é de que já está ultrapassada essa questão, inclusive, de querer matar o concorrente, derrubar o concorrente, acabar com o concorrente. Eu acredito que tem mercado para todo mundo, né? Todo mundo está aí e as pessoas vão se conectar com você, com seus valores, com o que você acredita. Você está ali no seu mercado fazendo um trabalho sério. Então eu vejo que tem muita gente que às vezes se preocupa mais em querer destruir o concorrente ou atrapalhar o concorrente do que em ter um CRM que funciona na empresa dele, em cuidar dos próprios clientes. Entende? Tem gente que se preocupa mais em querer roubar cliente do outro do que em cuidar dos clientes que já tem. Né? Não sei se vocês percebem isso também aí. Percebemos. Nossa, eu acho muito importante isso que você falou, assim, porque até abriu minha cabeça mais ainda lá no clube que a gente tava, né, no Bota Cara do Strider, e a conversa, o tempo que a gente passou junto, que a gente passou com ele, inclusive, que assim, cara, tem espaço para todo mundo. Tá ali. E pessoas não compram mais métodos, produtos. Pessoas compram acesso. Pessoas compram pessoas. Entendeu? Igual, eu tenho ali meu seguro de carga. Tem muitos diferenciais. Mas na maioria das vezes o cliente vai fechar comigo porque ele gostou de mim. Porque ele acha que comigo ele vai estar seguro. É só isso. É isso. E eu acho que isso tem muita relação com o movimento que a gente tem aqui, né, no Clube da Transformação, que é o sucesso consciente, né? Que é o título o tema desse podcast aqui, né? O nome desse podcast. E eu queria saber de cada um de vocês o que significa sucesso consciente para vocês. Quem vai começar? Você quer começar? Você que sabe. Olha, você, Toshi, me levou a uma reflexão muito profunda com relação a isso quando a gente conversou sobre isso, quando eu li ali e tal. Que na maioria das vezes a gente não tem consciência do nosso sucesso. Eu tive uma trajetória, eu tava te contando aqui como que foi, de um cara que não tinha nada, não tinha dinheiro. Comprei aliança para dar para essa mulher parcelada no cartão de crédito. Eu fiquei devendo o cartão de crédito, paguei só depois que o dinheiro veio. Então, assim, e aí hoje, por exemplo, você vai lá e fecha um grande negócio, faz uma grande conexão, e você não comemora. Aí eu falei assim, pô, você não está consciente do seu sucesso. Pelo menos eu cheguei na conclusão que eu, sendo humilde aqui, falando com você, que eu não estava consciente do meu sucesso.
A maioria das vezes a gente menospreza a gente mesmo. Muito legal essa iniciativa sua de até trazer a consciência do sucesso para as pessoas. Trouxe a consciência para mim hoje. E você merece mesmo. Né? A gente tem que se lembrar sempre de celebrar, né? De honrar nossas conquistas. E tem muita gente que, às vezes, quando atinge uma meta, já se preocupa com a próxima meta. Né? Mas eu vejo que, primeiro, antes de você ir para a próxima meta, a gente tem que, primeiro, celebrar. Segunda coisa que eu vejo que as pessoas não fazem quando atingem o sucesso, elas não aprendem com o sucesso. É muito comum o paradigma das pessoas acharem que você aprende muito mais com fracasso do que com sucesso. Discordo. Eu acho que o fracasso, sim, ele gera muita aprendizagem, mas o sucesso, ele ensina muito. Tanto é que quando que uma pessoa aprende a andar de bicicleta? Não é quando ela cai, é quando ela consegue andar sem cair. É no sucesso. É verdade. Aí ela fala, aprendi. Opa, eu já sei agora como fazer. Né? Lógico que os tombos fizeram parte do processo para ela chegar a aprender. Né? Então eu vejo que hoje muita gente, quando o mês, por exemplo, você que trabalha na área comercial, um mês que não bate as metas, as pessoas vão analisar. O que a gente deixou de fazer? Como que foi? Por que não bateu? Para aprender para o próximo mês. Isso. Mas por que eu não faço o mesmo no mês que bate a meta? Meu Deus do céu. Fala, por que esse mês a gente vendeu 120%? O que fez? O que a gente fez diferente? Vamos replicar. Claro! Vamos replicar. Como é que a gente pode fazer isso nos outros meses? Né? Aí você fala assim, porque esse mês teve mais dia útil. Tá, mas foi só isso, o que mais? Pronto. Tá, e como é que a gente pode, no mês seguinte, que tem menos dia útil, fazer o mesmo resultado? O que a gente pode fazer diferente? Será que a gente pode transformar o sábado num dia útil? Sei lá. Né? Mas eu adoro uma das metodologias que a gente usa aqui no Clube da Transformação, que eu uso nos projetos que eu faço com as empresas, chama-se investigação apreciativa. Até uma das mentoras minhas nesse tema é a Heloísa Biscay, que mora em Curitiba também. Então, é isso, olhar para o sucesso, entendeu? Aprender com o sucesso, né? E olhar para isso também. Então, você também expandiu a minha consciência disso, de que o sucesso consciente também é ter consciência do próximo sucesso, né? Muito maravilhoso. E para você, minha querida? Para mim, o meu temperamento já é mais analista. Então, eu sempre estou avaliando o que eu fiz que deu errado e o que eu fiz que deu certo para replicar. Então, para mim, o sucesso consciente é eu estar hoje fazendo aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu sinto que eu vim nesse mundo fazer, nessa fase de vida. Às vezes, eu já vi muita gente falando que o sucesso é quando você atingir alguma coisa. Para mim, o sucesso é você estar bem hoje, com onde você está, atingindo os seus objetivos e exalando gratidão. Uau! Maravilhoso. Nem se a gente tivesse combinado uma resposta, seria tão alinhado. Porque uma das diferenças para nós do sucesso tradicional, né? Para o sucesso consciente, é exatamente essa. O sucesso tradicional, esse sucesso que envolve só ter fama, dinheiro e poder, ele, na minha visão, ele está obsoleto. Por quê? Porque as pessoas estão mirando na fama, dinheiro e do poder e estão atingindo burnout, né? Estão com problemas de saúde mental. E essa busca incessante pelo sucesso, por fazer sacrifícios para atingir um objetivo, para um dia ser feliz, tá trazendo exatamente mais infelicidade para as pessoas. Porque chega lá, cadê? Claro, o próprio Rodrigo falou isso aqui no podcast e ele fala isso. Você viu que ele passou por uma transformação muito grande, né? Falou, eu tinha tudo que as pessoas me disseram que eu tinha que fazer para ter sucesso e quando eu vi eu não estava feliz. Falou, o que está acontecendo? Né? E aí ele olhou para onde? Para dentro. Né? E começou uma busca ali no autoconhecimento para poder se transformar também. Então, o nosso convite nesse movimento que eu faço é, por que eu não posso começar por aí? Né? Eu já começo certo, vamos dizer assim, já começo consciente. Porque isso é sucesso. Você vê, olha, o que nós estamos fazendo aqui agora? É uma segunda-feira, 3, 4 horas da tarde, a gente está aqui gravando esse podcast. Parece que nós não estamos trabalhando, né? Mas a gente está trabalhando. A gente está trabalhando, inclusive, para vocês que estão aí. E de graça. De graça. Servindo vocês, gerando conteúdo, transbordando, né? Eu tô aqui aprendendo com vocês. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa aqui comigo também. Muito. Então, a gente está aqui se conectando. E isso é riqueza, né? Com certeza, nós 4, porque a Yas também está aqui, nós vamos sair desse momento aqui melhor do que a gente entrou. Com certeza. E isso para mim é sucesso.
Não importa quantas pessoas vão assistir, quantos views vão ter, quantos cortes vão ter, ótimo. Uhum. O resultado, para mim, ela é uma consequência dessa gratidão ali que você sente por viver esse sucesso que já é nesse momento, né? Então, a minha proposta exatamente aqui é inverter isso. Ao invés de ter um resultado para ser feliz ou para se sentir grato, é ser feliz e se sentir grato para ter mais resultado, com menos esforço. A gratidão é uma semente que você planta ela. Depois nasce. Eu acredito nisso. Maravilhoso, hein? Gostei. É profunda essa sua esposa, hein? Nossa. Eu sou Meu muito Deus. reflexiva. Ela Eu me amo olhar pra coloca dentro. Pra pensar numas coisas assim, cara, que eu falo. A mulher tem uma. Como é que é? A mulher, ela tem um grande poder de potencializar o homem. Se você escolheu a mulher errada pra casar, você pode ter certeza que ela vai ter um grande poder de te jogar pra baixo. Mas se você escolher bem a mulher ali, cara, ela te transforma na máquina. Porque na hora que... É igual, pelo menos o relacionamento que nós temos. Ninguém é de julgar, ninguém é de apontar, ninguém é de... Entre nós, por exemplo, de ir lá e criticar. Tipo, o outro. Adjetivar o outro. A gente faz o quê? A gente faz assim, pô... Num ambiente lógico, igual a gente falou, nós dois contra o problema. Num ambiente seguro. Num ambiente seguro, vira e fala assim, pô, você viu a atitude sua? E aí, você acha que é legal? O que você acha aí? Porque, cara, no fundo, quando você comete algum erro, você sabe que você tá errado. Não precisa de mais ninguém lá e apontar o dedo na sua ferida ali, que você sabe que você tá errado. Mas se a pessoa chega pra você e fala assim, pô, você viu? Eu acho que se você fizesse assim, teria sido melhor. E aí, o que você acha? E vice-versa. Isso que está sendo muito legal na nossa vida. E eu acredito que todas as relações são espelhos também, né? E muitas vezes aquilo que irrita a gente no outro é nosso também. Só que normalmente a gente costuma dar um nome mais bonito para nós do que para o outro. Por exemplo, meu irmão. Eu acho que meu irmão fala demais, entendeu? Mas eu não falo demais, eu sou comunicativo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo anos, né? Que eu adoro ele, mineiro também, lá de Valadares, entendeu? Ele é tão teimoso que o pai dele fala que o dia que ele morrer, que jogarem o corpo dele assim no rio, ele nada ria acima. Tão teimoso que ele é. Nossa, vou usar. Mas aí eu falava pra ele que ele era teimoso, né? Mas eu não sou teimoso. Em mim, eu falo que eu sou determinado. Diferente. Tá eu sou persistente. Né? Então, a nossa tendência é sempre querer dar um nome mais bonito pra nossa sombra e dar um nome um pouquinho mais feio naquele defeito que a gente vê nos outros, né? Mas o mesmo vale também para as qualidades. Né? Ou seja, quantas vezes a gente admira alguém, né? Igual a gente olha ali, sei lá, o Strider no palco e fala, nossa, por exemplo, o que você admira no Strider? Cara, eu acho a autenticidade dele no palco. Tipo, o poder que ele tem de levar a informação de forma autêntica e que entra na cabeça da pessoa. Ótimo. E você? Eu também admiro porque ele é a pura quebra de padrão hoje em dia no marketing digital. Ele fala o que ele pensa, ele é curto e direto e objetivo e ele tem resultado. Percebe? Então, pense se vocês não estão falando de vocês mesmos agora. Se você também não tem essa autenticidade. Nossa. Pensa se você também não é a quebra de padrão, não fala o que você pensa. Você fala, eu sou racional, assim, eu sou direto e acabou. Nossa! Não, que podcast que é esse? Meu Deus! Oh, que top! Mas dá o feedback aí, o que chegou pra você aí? Qual que foi o... O quê? Por que você se arrepiou aí? Eu me arrepiei porque eu não tinha observado isso em mim. Com essa força e admiração que eu olho pra ele. E agora eu vou olhar pra mim, assim. É isso. Olhem. Nossa, e aí casa. Nossa. Isso aqui, né? Claro, fale disso aí. Como é que foi a experiência de... Aliás, vocês falaram disso aqui. Vamos fazer um intervalo comercial aqui agora também, né? Vamos. Porque aqui a gente tem um ecossistema nosso, e aí para vocês conhecerem um pouquinho, que vocês estão conhecendo o clube agora também, né? Dentro do nosso ecossistema, a gente valoriza os negócios conscientes, as pessoas conscientes, as metodologias conscientes, para gerar mais resultado com menos esforço.
né? Então, dentro do clube, a gente também tem empresas que nos apoiam aqui nesse podcast, né? A gente ainda não tem um patrocinador oficial além dos apartamentos Zen. Que aí eu vou falar para vocês dos apartamentos Zen, que são apartamentos que eu montei, né, para poder gerar uma experiência diferente de hospedagem na locação por curta temporada. Normalmente a pessoa na curta temporada, né, tem exceções que montam o apartamento como se a pessoa fosse morar lá. Mas muitas pessoas falam assim, é para alugar mesmo, então eu coloco lá o pior lençol, coloco a pior toalha, coloco a decoração de qualquer jeito, eu nem preciso de decoração, né? Então, não, nos apartamentos a gente tem mandala pintada na parede, cristais, plantas naturais, tem toda uma experiência, né? E aí eu acabei montando uns apartamentos aqui em Floripa, que são todos em condomínios completos, ali pertinho da praia, né? Alguns pés na areia. E aí acabei montando 2 estúdios, 2 apartamentos em São Paulo, também ali em Moema. Então, quando vocês forem para São Paulo para poder fazer algum curso, alguma imersão, já tem onde ficar lá. Nossa. Né? Com certeza. Então, é uma experiência diferenciada de hospedagem. Né? Então, isso me deixa muito feliz. E hoje, os apartamentos Zen que patrocinam esse podcast aqui. Né? Que é com os recursos ali dos apartamentos que a gente consegue manter essa estrutura. Mas estamos abertos aí a receber patrocínios, tá? Então, quem tiver interesse ali em associar a sua marca, tudo mais, se for consciente, né? A esse projeto aqui, pode nos procurar, que será muito bem-vindo também, né? Recebo. Tô aprendendo a trabalhar com dinheiro que não é meu também, irmão. Isso é meu aprendizado agora dessa vez. Certo. E além disso, gente, no Clube da Transformação, o que a gente fez? Eu vou presentear vocês aqui com esse marcador de página. O clube, para contar um pouquinho da história para vocês, eu completei 30 anos de carreira, né, nessa área do desenvolvimento pessoal e organizacional. Então, eu trabalhei 15 anos na Dale Carnegie, né, que é a empresa líder mundial em treinamentos empresariais. Eu autor do Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. Meu Deus, eu tô E ali, é mesmo? Agora, nesse momento? Olha aí, mais uma sincronicidade. Então, ali eu construí uma carreira e foi uma escola muito importante para mim, né? Fui trainer de todos os programas, né? Eu fui um dos 3, premiado como um dos 3 melhores trainers ali do mundo. Então, tinha toda essa estrutura ali, né? Essa bagagem, eu tinha 200 gravatas. Até que depois de um retiro de 7 dias que eu vivi ali sem celular, sem computador, sem nada na época, eu olhei para mim e falei assim, não é isso que eu quero mais, né? Eu quero outras coisas. E aí agradeci muito, honrei muito aquela história. Paralelo a isso, eu já tinha começado a fazer alguns projetos para General Motors, que aí depois esses projetos se expandiram, né? A gente montou uma empresa chamada Condomínio de Soluções, que o Paulo Roberto, que é um amigo meu, um gênio na época, né? Que não existia essa questão de ecossistema. E ele montou um ecossistema na época onde tinha várias pequenas e médias empresas que se juntaram para prestar serviço para uma grande empresa. E aí, dentro desse conceito, a gente também era grande, né? E aí, a primeira empresa que acreditou, né, no nosso projeto foi a GM, e ali nós ficamos 15 anos também fazendo projetos aqui no Brasil. Os projetos foram exportados, a gente colocou o mecânico para atender direto o cliente, fizemos projetos na área de vendas também, na parte de qualidade, satisfação do cliente, até que depois a gente chegou a montar a Universidade Chevrolet também. Então, ajudamos a criar a Universidade Chevrolet, fazer o primeiro programa de liderança da Universidade Chevrolet, e foi muito bonito, e eu sempre gostei de trabalhar assim, colaborativo, com mais gente. Não sou eu sozinho, não sou eu que faço. Não sou eu o gênio, não sou eu o cara, não sou eu o mentor que vou fazer. Não, eu sou um facilitador, eu sou a pessoa que junta as pessoas, junta os métodos, junta todo mundo e coloca todo mundo para... Tem gente que fala que eu perturbo todo mundo, entendeu? Por isso que eu tenho que viajar, porque se eu perturbar demais ali uma pessoa só, ela cansa de mim. Né? E aí eu vivi viajando durante muitos anos, e depois eu... Tinha uma época que eu não tinha nem casa, eu tinha 3 malas, uma para um mês, outra para 15 dias, outra para uma semana. E assim eu vivi anos. Né? E aí os projetos foram exportados para o Chile, para a Colômbia, para outros lugares, até que encerrou esse ciclo da GM. Depois eu montei uma empresa chamada Zen, que era Negócio Zen, e fechou esse ciclo, que durou 1 ano mais ou menos ali da Zen, e eu abri meu CNPJ que eu tenho hoje, que é a T-Zen. E aí comecei a atender a Nissan, e fiz durante 7 anos um programa para a Nissan lindo, chamado Ser Nissan. Onde ali a gente integrou todas as ferramentas também, metodologias, processos que pudessem gerar satisfação no cliente e com isso fazer a Nissan vender mais, né, por consequência. Porém, para fazer esse trabalho, a gente precisava aumentar o nível de consciência dos líderes e dos colaboradores e do próprio cliente.
Nossa. Então, a gente fez uma grande transformação, né? Substituímos a auditoria, o medo, o controle, por engajamento, por consciência, né? Para as pessoas saberem o que é que elas estão fazendo e por que que elas estão fazendo aquilo. E aí o programa, que foi muito questionado no começo, virou benchmark para a Nissan e Que foi legal. exportado para 38 países também. Nossa. Né? Então foi linda essa história. Então parte desses livros que vocês estão vendo aqui também me ajudaram a desenvolver todos esses métodos aí, essa estrutura. E aí depois de 7 anos também meu coração falou assim, as pessoas falavam, meu, você tem que levar isso para mais gente, né? Não pode ficar numa empresa só. Então tem que levar isso para mais gente. E eu falei, mas como que eu vou levar isso para mais gente? O digital. Eu falei, não quero digital, entendeu? Falei, não quero. Aí eu até falei com vocês, eu acho, eu vivi 3 fases no digital. A primeira, que eu não queria de jeito nenhum. A segunda, que eu queria só se fosse do meu jeito. Né? Eu queria fazer do meu jeito. Quem quiser que me escute. E agora eu tô na terceira fase, que é juntar o meu jeito com o jeito que funciona. Aí, ó. Né? Tô exatamente nesse momento aqui agora. E aí eu abri o Instagram do Clube da Transformação há mais de 6 anos e comecei ele a compartilhar. Só que o meu sonho não é que eu seja o mentor, eu que vou compartilhar, eu sou o expert. Não, eu conheci tanta gente maravilhosa, em diversas áreas do desenvolvimento da transformação pessoal e organizacional, que eu quero que as pessoas conheçam isso. Né? Ali, ó, tem uns 6 chapéus ali em cima, aqueles 6 chapéuzinhos, são 6 chapéus do Eduardo de Bono, que é uma metodologia para se fazer reuniões, né? Criativas, reuniões diferentes, e não serve só para reunião. E pouquíssimas pessoas conhecem isso. E estão fazendo reunião chata até hoje. Né? Aí você tem a própria metodologia do Bota Cara e do Strider. Não é todo mundo que conhece isso. Né? E as pessoas vão tentando fazer sozinhas. Né? Então você tem a constelação, a meditação, os óleos essenciais, os oráculos, os cristais. Né? Na parte do desenvolvimento você tem os processos de recrutamento e seleção, os processos de acompanhamento ali para você ver se um processo está indo bem ou não, que muitas vezes as pessoas nem conhecem. Aí ela abre uma empresa com um sonho e não usa as ferramentas que ela tem. Então o meu sonho e eu estou manifestando isso agora, né? É juntar todas essas ferramentas, pessoas, produtos, serviços num lugar só, que eu estou chamando de Clube da Transformação. Que é um ecossistema e uma comunidade low ticket, que eu quero dar acesso para as pessoas. Então, nós vamos ter um aplicativo que vai ali conectar, vai ser tipo uma rede social da consciência. Fazer encontros ao vivo a cada 13 dias. E aí, encontros regionais também, que a gente já começou a fazer, que a gente chama de Sucesso Consciente Experience. Que a gente já fez um em São Paulo, um em Floripa, né? Um em São Paulo, agora o próximo deve ser Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba. Que legal. Até que eu quero Estaremos participar. Não, com certeza vocês vão participar ali e vocês já fazem parte mesmo. Né? Eu intencionei pedir para Deus para que mandasse todas as pessoas que pudessem contribuir para esse projeto acontecer. E se vocês estão aqui, vocês fazem parte. Nossa. Que honra. Então, esse é um pouco do que é o Clube da Transformação. E aí a gente dividiu em 7 áreas, né? Alinhado com 7 chakras, onde a gente vai falar desde prosperidade, ancestralidade, até propósito e espiritualidade, passando por liderança, inovação, comunicação e vendas, autoconhecimento, autoestima, saúde, harmonia, autogestão. Então, tá tudo isso num lugar só. Né? Essa é a ideia do clube. O que vocês acharam dessa loucura? Meu Deus do céu. Excepcional e necessário para a sociedade. Necessário. Tudo completo aqui. 360. Cara, fiquei chocado. Fale mais. Fiquei chocado. Desde o momento que eu entrei por aquela porta, eu tô chocado. Mas o que te deixou chocado, irmão? Transformação. Que você... Nossa, meu Deus. Eu já cheguei ali e já tenho uma aguinha pra poder acalmar. Que delícia. Aí eu já falei assim, nossa, que lugar legal. Aí eu falei assim, pode tirar o calçado, por gentileza? Eu falei assim, lógico. É diferente esse aí negócio. Aí você já entra assim, já tem uma energia diferente. Aí fui pra aquela pirâmide ali. Rapaz, mas aquilo ali parece que tira todo o cansaço. Tudo. Você preparou a gente pra poder vir aqui, pra poder conversar mesmo, cara. Realmente é um método, assim, diferente. Fora, não sei se os livros organizados ali, eu acho que eu vi, tipo, escrito assim, propósito, espiritualidade. Nossa, Tá tipo, separado pelas áreas. você só vai lá e pega, esse aqui. Assim, Eu que sou de processo, Deus. Adorei. Já vou implementar no meu home office. Cara, você, realmente, você tem um grande propósito na sua vida e você tem que levar isso. Você tem uma coisa que eu
eu aprendi. Se você tem um propósito desse tamanho, é muito pobre da sua parte você deixar isso só pra você. Pois é, meu irmão. Deixar isso morrer só em você. Assim como também Parabéns. seria ficar tudo só numa empresa, né? É. Então é por isso que eu resolvi, tomei a decisão corajosa de não renovar o meu contrato ali que eu tinha com a Nissan, né? O pessoal falou que eu era louco, mas eu falei, é isso, meu coração tá pedindo isso, né? Então eu honro muito e agradeço muito a eles por terem confiado em mim. Fico muito feliz que o programa continua lá, vai completar 10 anos agora. Nossa, Que legal. Né? Então eu fico muito honrado com esse legado aí que a gente construiu juntos, mas agora chegou a hora de dar um passo além. E esse passo além envolve outro tipo de transformação, que eu complementei agora, que eu trabalho com transformação pessoal, organizacional e planetária. Ou seja, eu descobri que nós estamos trabalhando pelo planeta. Né? E que a gente pode trabalhar pelo planeta de diversas maneiras, né? Que quando vocês trabalham trazendo a mentalidade, trazendo o autoconhecimento, que tem um podcast para trazer uma mensagem diferente para as pessoas, vocês estão ajudando a aumentar a frequência do planeta. Se você, dentro da sua empresa, ou nas suas iniciativas com seus clientes, implementa ações de sustentabilidade, né? Você também está ajudando o planeta, né? A melhorar, a se salvar. Se vocês, por exemplo, decidem ou não comer carne ou diminuir o consumo de carne, principalmente carne vermelha, você ajuda também o planeta a se salvar. Então tem várias pequenas ações que a gente pode fazer para contribuir para o planeta. Né? Inclusive ser grato e ser uma pessoa melhor. Né? Menos gente chata já ajuda o planeta a aumentar a frequência. Pelo amor de Deus. Isso, Ninguém isso. precisa de gente chata, ainda não? Então, a gente dobra e passa pro próximo, como diz um perfil aí isso. na internet. É, mas a gente precisa também olhar para esse irmão, para essa irmã aí, com compaixão Aham. e saber, olha, um exercício que eu gosto muito é o exercício da compaixão. Onde eu olho para as pessoas e falo, olha, assim como eu, essa pessoa está aprendendo com a vida dela, né? Assim como eu, essa pessoa também está experimentando a dor, a solidão, a tristeza. Assim como eu, essa pessoa está aprendendo com a vida. Assim como eu, essa pessoa está aprendendo a forma de ela ser feliz. E aí isso meio que acalma meu coração, entendeu? Eu falo assim, ó, isso, vamos em E frente. saber que cada um tem seu tempo, né? Deixa ele no É tempo isso. ser chato dele pra lá. Respeito. Só não seja chato pra gente, né? É isso. É isso aí. Mas e aí, como é que foi a experiência de vocês com as cartinhas ali? Conta ali que vocês iam contar. Nossa. Aí, Jéssica. Tá, eu fui É porque a primeiro. Jéssica, ela é rica em detalhes, entendeu? O Yas, diminui só um pouquinho a temperatura aqui pra gente, que agora esquentou aqui, ó. Muita energia. É, Vamos lá. Como é que foi a sua experiência aqui no clube? Não. Nossa, a minha experiência tem sido incrível, porque eu gosto da espiritualidade, energia, o Criador, Deus. E aqui eu pude ver na prática energias funcionando, trabalhando, quase que podendo encostar, não sei Uau. o que aconteceu. Muito forte. E na carta ali que saiu para mim, a gente leu o significado e eu entendi tudo o que precisava, tudo que eu precisava entender, e melhor ainda, a mensagem dizia que para a gente parar de buscar fora o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa melhorar, e olhar para dentro, tirando as mentiras, tirando as crenças, e que vai sobrar lá dentro a verdade do que a gente é e o propósito que a gente tem que fazer. E ter esse entendimento, um momento de paz, onde eu pude desacelerar a frequência, os pensamentos, foi onde eu pude escutar uma vozinha interna dentro de mim e permitir que essa voz, às vezes, fale. Eu acho importante as pessoas também falarem com elas mesmas. Porque na hora que eu falei o que eu estava pensando, não saiu da minha mente, eu não pensei para falar, e falei para mim mesma. Então, eu achei isso incrível. É isso, só para dar o contexto para vocês, gente, a gente aqui, quando chega um convidado, a gente tem ali atrás tipo uma sala VIP da consciência, que eu chamo. Que aqui é perto do aeroporto, né? Então a gente fala que a gente tem a nossa sala VIP da consciência. Boa. Então ali tem uma pirâmide de cobre, tem umas cartinhas, tem uns oráculos, tem, né, cristais, tem uns almofadas. Então aqui ninguém é obrigado a nada. Né? A única coisa que a gente pede é que o convidado tire o calçado ali na entrada, mas todo mundo ama, ninguém até hoje negou. Né? Inclusive tem gente que falou, nossa, eu vou colocar esse hábito na minha casa, eu vou colocar esse hábito no meu escritório. Né? Aqui também tem uma empresa que todo mundo trabalha sem calçado. E ajuda a manter a empresa mais limpa. Só tem benefício. Vou pesquisar mais É sobre. maravilhoso. E as pessoas trabalham, né, de uma maneira diferente. Aí aqui a gente convida as pessoas, se elas quiserem, né? Fala, ó, tem alguns oráculos, algumas cartinhas.
Aí eles acabaram pegando aqui o tarô Zen do Osho e saíram 2 cartas. Ó, o fardo, que é essa carta que ela está comentando, e também a paciência. E tudo aqui é sincronicidade, então tá tudo é para todos, né? Agora, você me falou uma frase lá atrás, você lembra qual era, não? Lembro. Eu lembro que a gente não tem que buscar nada fora, que a gente tem que olhar para dentro para pegar o de dentro e colocar para fora. Olha, fantástico. Foi isso. É esse transbordar aí, né? Nossa, aprendi, era tudo que eu precisava. Às vezes, eu tenho uns sonhos que acontecem em oração, às vezes eu tenho umas visões que acontecem, e uma vez eu tive uma visão em oração que eu via umas fumacinhas, umas energias, uns negócios assim, descendo sobre mim e saindo de mim para frente. E aí, naquele momento, eu tive o entendimento que em alguma fase da minha vida, e isso há mais de 10 anos atrás, foi quando a gente se conheceu, isso foi há 11 anos atrás, eu tive essa visão. E hoje, através do podcast, e mais especificamente na data de hoje, eu tive essa revelação dessa carta. Para de procurar o que você precisa melhorar fora. Olha para dentro, porque já está vindo da fonte. Dá para as pessoas. Então, essa carta, para mim, hoje foi muito importante. Uau. Agradeço a você mesmo, então, por esse merecimento de ter recebido, né? Essa mensagem. Por isso que eu te falo, é só exalar gratidão. Eu não tenho nem outra palavra, não. É gratidão. E o que eu falo é só bênçãos. Porque é só bênção, gente. Coisas que acontecem na nossa vida, é só bênção a gente ter se conhecido aqui, é só bênção você estar aqui. E é só bênção também os desafios que a gente tem na nossa vida. Sim. Porque eles vêm para nos moldar, não para nos destruir, né? E a sua cartinha qual que foi? Foi paciência. Casou muito, né? E aí, o que você fala Porque dela? é a paciência de esperar a leitura que a gente fez lá, é ter a paciência de esperar a semente virar o fruto, né? Não é nem virar, só crescer a árvore, não, vai virar o fruto aquilo ali. E muitas das vezes você já planta, você já come a semente, você nem espera, né? Então, isso aí foi uma reflexão muito voltada para dentro, e também falou que, tipo assim, ter calma, que as pessoas que forem para ficar perto e próximo de você vão estar perto e próximo de você, e que vai chegar o que precisar. E vocês sabem que vocês também vieram me trazer mensagens hoje, né? Mentira! Porque na hora que essa cartinha saiu, né? Eu olhei para as duas e eu vi que a cartinha que ia sair para você, né? E quando a gente abre um campo sistêmico, né? Isso aí a gente não vai entrar nisso aqui agora, porque são muitas questões aí para serem compartilhadas, porque muita gente associa isso a coisas místicas, né? Ou não, isso é bruxaria, isso é coisa que não é de Deus. Não, isso é sincronicidade. Se a sincronicidade não for de Deus, o que é de Deus? Né? Então, assim, um dos papéis nossos aqui no Clube da Transformação, eu sempre digo, é desmistificar aquilo que as pessoas mistificaram demais. E também mistificar algumas coisas que as pessoas deixaram sérias demais. Né? Por exemplo, por que a reunião tem que ser chata? Não, posso cheirar um óleo essencial na reunião, acende um incenso, quem gosta de incenso, abre a janela, deixa entrar um ar, entendeu? Agora não, as pessoas estão ali no ar-condicionado, chega todo mundo estressado, entendeu? A pessoa não vai nem no banheiro lavar o rosto. Aí começa uma reunião e sai pior do que entrou. Era melhor nem ter feito. Ainda divide com os outros. Claro, ou seja, pior. Né? Uma reunião, para mim, se não for para as pessoas saírem melhor e com a frequência mais elevada do que entrou, para mim não serviu. É verdade. Né? Então, o que eu quero explorar agora são isso também, métodos diferenciados de gestão, né? Usando aquilo que eu sempre usei nos projetos fechados nas empresas, que são metodologias sutis. Né? Ou seja, utilizar outros recursos que são integrativos, que as pessoas não imaginavam e juntar tudo isso. Você vê de tudo que a gente falou aqui, a gente falou de muita coisa, né? Em 40 minutos aqui. Então, quando vocês trouxeram essas duas cartinhas, passa rápido, né? Nossa, voa. Voa. Primeiro, o que me veio para mim? O fardo. O Clube da Transformação, por exemplo, é um projeto muito grande. Vocês sentem, né? A energia dele. E é uma coisa que eu já estou ali trabalhando e fazendo há quase 6 anos. Mas ele ainda não foi lançado no digital. A gente fez o lançamento dele físico, né, em Floripa, São Paulo, mas ainda não foi lançado no digital. E todas as vezes que eu fazia um movimento de vou lançar, aconteceu alguma coisa ali que tinha que adiar. E eu tô sempre olhando o que em mim é a procrastinação, o que é o tempo divino. Então me veio 2 coisas aqui. Primeiro, que eu não preciso carregar isso sozinho. Não pode ser um fardo para mim. Então, por isso é que eu já intencionei que todas as pessoas pudessem aparecer, para poder contribuir,
e receber desse projeto também. Segundo, que eu preciso ter paciência, porque na hora certa cada partezinha vai nascendo. As pessoas certas vão aparecendo, a partezinha vai nascendo. Essa estrutura aqui a gente está agora intencionando mudar ela para São Paulo, entendeu? Para expandir ainda mais, né? Todas essas possibilidades. E é um passo de cada vez, né? E assim a gente vai sentindo. Então eu quero agradecer a vocês, que através dessas cartinhas vocês também Que honra. aqueceram meu coração aqui também. Que legal. Então, é isso. Se eu fazer uma pergunta para vocês aqui. E o que vocês fariam agora que vocês aprenderam várias coisas do digital e tudo mais? Porque um dos desafios que eu tenho é exatamente como é que eu faço isso. Tá bom, quem vem aqui se encanta, fala, nossa, entende, fala, é isso, quero estar junto, quero fazer parte. Mas o que vocês fariam no meu lugar no digital? Como é que vocês acham que eu conseguiria digitalizar tudo isso aqui? Como é que vocês acham que eu conseguiria fazer a pessoa se conectar no digital? Me fale aí. Faria um e-book com uma visão simples, gerando a necessidade, 7 e-books, porque são 7 aqui. Boa. 7 e-books com um low ticket, para se a pessoa quiser comprar o da espiritualidade, eu compraria, tá? Porque Boa. eu quero saber o que significa mais. A minha Boa. pedra é ametista. Boa, já vou mandar o link pra você. Pode então. mandar. E eu quero 7, porque eu gosto da informação completa. Boa. E aí eu faria 7 e-books, né, com o low ticket, e faria aquele upsell, que quando a pessoa compra um, se ela quiser comprar 2 ou 3 durante. Boa. Que aí você faz o tráfego pago em cima de um ou de outro, você talvez conseguiria vender o 7. Boa. Depois, eu faria um curso com Low ticket. cada. Low ticket é de 19 ali até 49. Aham. Que é pra pessoa nem pensar muito, entendeu? Sim, Porque sim. na hora que ela ter acesso a essa informação aí, cara... E aí depois você faria o quê? Depois, eu faria um curso com aulas gravadas de não sei quantas aulas, mas com um tema para cada uma. E falaria Já tem de até uns cada... temas aí, ó. Não, eu falaria assim, eu não sei quantas, não sei quantas aulas de propósito e espiritualidade. Começa por baixo aqui, né? Prosperidade e ancestralidade. Mas você fez certo, porque começa por cima mesmo. Começa por cima. Hoje no tempo natural, que é uma outra tecnologia que depois vocês vão conhecer, Aham. começa por cima. Porque a gente não começa da sobrevivência. A gente começa recebendo as bênçãos, entendeu? Então começa do chácara superior, que é o propósito de espiritualidade, aí desce pro chácara raiz, aí você recebe a força ali da terra, da espiritualidade, e aí você vai em espiral, entendeu? Mas isso aí dá um outro podcast. Nossa, muito interessante. Uma coisa que vem na minha cabeça que é agora. Começa devagar, com paciência. Faz uma aula gravada para cada um. E com essa aula gravada, mostra a experiência que é aqui. Tipo assim, se eu fosse você, mostrava a experiência de você chegando, tirando o sapato, sentando ali, tendo seu momento de oração, tirando uma carta. E aí você vai e grava a aula para cada tema. Um dia, você vai gravando cada tema. E aí depois, você pode vender uma assinatura por recorrência, que todo dia vai ter um tema diferente e a pessoa vai ficar esperando para ver o que você vai gravar. Aulas de 15, 20 minutos. Maravilhoso. E agradeço aí, né? Você aqui, ó, mentoria ao vivo. Olha só! Porque vocês, ao mesmo tempo que trabalham também com transformação, vocês também seguem se transformando. Sim, sempre. E o meu propósito no clube qual é? Como eu falei, o foco não vai estar em mim só. Eu quero que todo mundo conheça pessoas como vocês, eu quero que vocês conheçam outras pessoas. Então, o clube, não vai ter um mentor, ele vai ter 200, 1000, Que legal. entendeu? E aí, vai ser um grande buffet, onde a pessoa não vai, de repente, você fala assim, não, eu não gosto de numerologia. Tá bom, tá ali disponível, se você quiser acessar, ótimo. Não, mas astrologia eu já gosto. Então, beleza, tá aqui. Não, eu adoro meditação, eu quero aprender a meditar. Beleza, vai ter lá vários tipos de meditação. Meu Deus. Né? Que Tanto riqueza meditação de ativa, quanto meditação, né, mais passiva, quanto meditar com música, quanto Já meditação tem como guiada. cliente, eu sou doido pra aprender. Compraria. Então, e aí, não sou eu que vou conduzir só. Então, a ideia é que a gente possa ter muitos mentores ali e compartilhar isso com as pessoas. E além de fazer os encontros ao vivo, né? Então, o meu produto principal vai ser a comunidade, mas adorei essa ideia dos e-books aí. Maravilhoso, já gostei, tá? E isso já respondeu a sua pergunta, que você perguntou por que dessa ametista, né? Quero saber. Porque você mesmo falou que a ametista tem a ver com espiritualidade, não foi? Que é a Então, primeira aqui em cima. a ametista é a pedra da transformação também. Então, e a gente não tinha uma ametista aqui, a gente tinha uma outra pedra, a gente tinha um orgonite aqui, aí eu senti que ele já tinha cumprido a função dele. E aí a gente decidiu colocar essa ametista que estava em um dos apartamentos.
Olha né? E só. aí acabou que a gente colocou aqui e eu acredito que ela combinou aqui com o ambiente, com a transformação também, com tudo que está acontecendo aqui, meus Cada irmãos. pessoa tem uma pedra, alguma coisa assim. Sim. Aí é uma outra coisa que eu quero compartilhar no clube, sobre os cristais. Aí a pessoa quer aprender sobre os cristais, ela vai poder aprender. E o clube eu quero fazer uma curadoria também. Ou seja, quais são os melhores livros que eu posso ler sobre cristais? Quem são as melhores pessoas que eu posso ler, que eu posso aprender sobre cristal? Que vídeos que eu posso assistir sobre cristal? Entende? Esse é meu sonho. Isso aumenta a curva de aprendizado da pessoa, encurtando o caminho. Isso, só porque hoje existe uma confusão, porque tem muito acesso. As pessoas não sabem por onde que elas vão procurar, em quem que elas vão confiar. Porque às vezes você entra num vídeo ali falando sobre cristal que só quer te vender alguma outra coisa depois. Aham. Né? Então você precisa saber a pessoa certa, o lugar certo, com quem você está conectando para poder, né, ter a curadoria certa aí também. E vamos respirar, porque é muita energia, né? Nossa, que legal. Agora eu entendi a visão sobre chegar pela cabeça, sair pela comunicação, que eu tô vendo aqui que o marketing já por meio, bem no lugar Sim, que eu aqui no visualizei. chakra do plexo solar, né? Que é o poder pessoal. Aham, Por isso tô é que o Marte está chocada. aqui. E termina onde? No coração. Porque você termina com o autoconhecimento, com as relações saudáveis, que é onde a gente começou a nossa conversa. Meu Deus do céu. Porque eu acredito que através do autoconhecimento você consegue ter relações mais saudáveis com as pessoas também. Né? Aí você busca equilibrar tudo isso aí também. Mas por falar em relações saudáveis, eu preciso agradecer alguns apoiadores aqui também Sim. do nosso podcast que são importantes, né? Primeiro que eu queria agradecer é um apoiador novo, né, que a gente tem, que a gente já conhece essa empresa há algum tempo, que era a nossa contabilidade, né, nossa empresa de contabilidade, mas que agora virou um parceiro oficial do clube, que é a Umbrella Contabilidade, né, que a Ju, ela é simplesmente maravilhosa. E ela, pra você ter uma ideia, a primeira reunião que eu fiz com ela, eu falei, esse nome Umbrella, veio de onde? Ela, eu recebi numa meditação. Eu falei, pronto, meu sonho, tem uma contadora que medita. Né? Falei, ótimo, maravilhoso, entendeu? Então ela é uma contabilidade que atende muitas pessoas, muitos terapeutas também, muitas pessoas, mas não só terapeutas, mas é uma contabilidade tipo holística. Então ela integra muitas coisas, né? Então eu acredito que para mexer com a energia do dinheiro, tá ancorado nessa energia é maravilhoso. Então, se você está buscando aí de repente alguém para te apoiar nos seus processos aí, né, de contabilidade, fiscais e tudo mais, recomendamos aí a Umbrella. Pode procurar lá a Ju, que você será muito bem atendido. Além disso, gente, a gente tem outro parceiro importante, que é a Zen Telecom, que sem ela a gente não transmitiria nada disso aqui. Você vê que até a nossa internet aqui é Zen. Né? Então, agradeço aí também ao Marcelo, aí a Zen Telecom, por estar com a gente desde o começo, né? E ter sido o primeiro apoiador aí a acreditar nesse projeto também aqui, junto com a gente. Além disso, vamos ver se eu vou lembrar de todos aqui. A gente tem um parceiro maravilhoso, que é a Bubble Bliss. E a Bubble Bliss, gente, ela simplesmente ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Vocês já tomaram kombucha? Não. Você sabe o que é uma kombucha? Não. Olha que maravilha, isso é o Clube da Transformação. Uhum. Kombucha, você nunca tomou kombucha? Não. Jura? Juro. Ai, meu Deus do céu, é sério? Sério. Ah, então vamos fazer o seguinte, isso é um mini podcast, não ia ter kombucha, mas nós vamos ter kombucha. Olha Daqui a só. pouco a gente traz a kombucha, Yas. Deixa eu só agradecer os outros e eu volto na Bubble Bliss, então. Queria agradecer a Aqualive também, que proporciona essa água de qualidade aqui pra gente, que é uma água com pH altíssimo, tem um filtro de barro ali que eu recomendo vocês de repente terem um lá no seu podcast também, que Bom serve uma saber. água de qualidade do Himalaia. Então é uma parceiro importante aqui que a gente agradece muito também. Quero agradecer também a Mata, que tem superfoods amazônicos ali, que é maravilhoso. Então esses caras conseguiram fazer coisas fantásticas. Eu, por exemplo, eu adoro comer coisas naturais. Eu vivi uma transformação, que depois vocês vão saber da minha vida também, mas eu já tive 130 quilos, já, né? Não me alimentava bem. E a Mata traz para mim a nutrição da floresta, né? Nutrição regenerativa. Porque, por exemplo, tem um superfood que tem mais de 14 frutos da Amazônia ali. Só que tudo isso muito prático. Ali já num shake ali para eu bater de manhã. Tem o Mata Coffee, que é um café maravilhoso, diferenciado também, Adoro entendeu? café. Maravilhoso. Então, assim, são empresas conscientes, com produtos conscientes, e a gente agradece muito o pessoal da Mata também, por também nos apoiar e acreditar nesse projeto. Ai, quem mais? Esqueci de alguém mais? É isso? Falei de todo mundo? Que maravilha. Então a gente vai preparar, agora vamos botar a Bubble Breeze aqui que eu vou falando para eles.
Ó, esse é um mini podcast, não ia ter bobolismo, mas como vocês nunca provaram kombucha, vão ter que fechar aqui com a kombucha. Pensa o dia mais de coisas improváveis, mais maravilhosas e grandiosas está sendo hoje. Bem-vindo ao Clube da Transformação, minha irmã. É isso. Muito. E velocidade na transformação também, né? Olha só. É isso. Velocidade, não é só transformação. E conto com vocês aí. Entendeu? Nossa, adoramos o projeto. Quantas experiências novas. E eu entendeu? quero ser a comunidade das comunidades. Então, por exemplo, eu não quero concorrer com o podcast de vocês. Vamos nos apoiar, Sim, Isso. né? E essa é a graça, com certeza. né? Da questão. Se vocês têm uma comunidade lá que vocês criaram, vamos juntar as forças, Concordo. né? Então, dentro do clube é isso. Eu quero ser tipo a comunidade das comunidades, entendeu? E construir essa energia junto. Né? Não quero concorrer com ninguém, essa é a ideia. Nós vamos falar de vendas lá, você pode contribuir. Nós vamos falar de processo, você pode contribuir. Entende? Nós vamos falar de relacionamento, vocês podem contribuir. Né? Assim como vai falar de meditação, de repente, não tenho tanta experiência na meditação, mas tem outras pessoas que têm. Sim, Mas eu de quero repente aprender. não sabe se relacionar, ou não sabe vender. Tudo a ver com o tema do nosso podcast nesse ano, que é como fazer um 2025 diferente do 2024. Um Melhor. 2025 épico. Olha, Esse é o tema que a gente está trabalhando desde janeiro. olha que legal. Pensa, o cara integrar autoconhecimento, igual aqui, ó, propósito, espiritualidade, Uhum. toda essa questão de meditação, cara, porque assim, desde o momento que eu entrei aqui, eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu senti a calma. Eu senti uma calma. Pra você ter ideia, eu tenho que todo dia, por exemplo, ir na academia e fazer um jiu-jitsu pra poder dar uma baixada na energia. E aqui, tipo, eu não precisei fazer isso, eu só sentei ali naquele lugar ali, fiquei meditando um pouco e... Então, você descobriu uma nova forma de meditar, porque o jiu-jitsu, eu nunca fiz jiu-jitsu, mas ele é uma forma de meditação. É. Um esporte ativo que te coloca ali, né? Porque ó, você tem que estar presente no jiu-jitsu, né? Uhum. Então é uma maneira de meditar também, porque meditação é presença. Só que agora você descobriu que talvez você não precise de tanto tempo nem de tanta energia. Você já descobriu outra maneira. E olha que lindo, que uma não elimina a outra. Não, Aham. E você vai poder escolher, que legal. né? Você vai descobrindo maneiras de fazer. E o clube é isso. A gente quer que as pessoas expandam a consciência, né? Não. Mas eu me coloco também à disposição de vocês, não só o clube, né? Aqui esse nosso ecossistema todo, né? Para contribuir aí com vocês também, tá? Já me convido aí também para ir lá no podcast de vocês, Com quando vocês quiserem me certeza. chamar. Já ia falar isso aqui agora, é só por data. Olha, já tá me pedindo a data. É olha, data só- já para travar a Olha o agenda. processo. Não, nós vamos marcar, gente. Esse encontro não foi por acaso. Né? E que bom que vocês toparam fazer essa gravação aqui, que ficou tão lindo. Mini podcast de 1 hora, ó. Meu Deus. Não, mas maravilhoso, é isso aí. E totalmente assim, Vamos no fluido. flow. Vamos é no isso. flow. Traz a Bubble Bliss aí, Yas. Uau. Queria aproveitar e agradecer a Yas também, Yasmin, que faz parte aqui do nosso Clube da Transformação. Né? Maravilhosa. Muitas transformações aconteceram na vida dela e também depois que ela entrou aqui. Já adianto isso pra vocês também, tá? São só coisas boas, só bênção. Uhum. Mas quem se conecta com o Clube da Transformação se transforma. Pronto, Né? tamo dentro. Então, isso é o que acontece. Que legal. Mas assim, gente, eu vou contar uma história pra vocês rápido. Essa kombucha aqui, que vocês vão entender o que é, kombucha surgiu da necessidade da nossa amiga, da Dani, de eliminar o vício que ela tinha de tomar refrigerante. Então ela falou, como que eu vou parar de tomar refrigerante? Ela queria parar de tomar refrigerante. Falou, já sei, eu vou fazer kombucha. E se você percebeu, tá vendo que tem um gás aqui? Só que esse gás é natural. Tá? Porque eu não vou saber explicar com detalhe, por isso é que eu tenho um Clube da Transformação, porque tem gente que explica melhor do que eu as coisas, entendeu? Mas isso aqui, até onde eu sei, é chá verde e ela tem... Ela é fermentada ali, né? E eu não vou saber explicar direito, certo? Mas é tudo natural. E isso aqui é super saudável, porque tem prebióticos aqui que fazem bem pro seu intestino, entendeu? E essa aqui, vocês são tão merecedores que vocês vão provar a kombucha pela primeira vez na vida, a melhor kombucha do Brasil, porque ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Nossa. Nossa, que Então tem privilégio. gente, a Yas mesmo não gostava de kombucha, ó. E agora se deixar aqui, ó, ela é a Josi, toma todas as kombuchas que tem ali dentro, entendeu? Eu preciso ficar segurando as kombuchas. Aí aqui, ao invés da gente brindar com álcool, como a gente quer trabalhar o sucesso consciente, né? A gente quer ensinar para as pessoas também que elas podem celebrar sem necessariamente ter álcool. Sim. Tá? Então, celebração consciente. Sente o cheirinho aí, ó. E essa aqui, ela é de
Uva. Vamos fazer um brinde? É esse nosso encontro, né? Sim. Tudo correu conforme o não planejado. Exatamente. Por nós, mas planejado Isso aí, por alguém. Encontro divino. Deus agendou. Verdade, é verdade. Mentira, que é tudo natural, que delícia. Natural e sem álcool. Entrega no Brasil inteiro? Eu acho que sim. Temos que só confirmar com a Dani, tá? Mas ela já tá aqui em Floripa, São Paulo, mas ela já tá entregando. Adorei. Leve. Meu sabor preferido, uva. Levezinho. Ah, esse é o sabor preferido? Aham. Consegue ler aqui que é essa quadradinha aí da kombucha? Kombucha, que se diz, né? Kombucha é uma parte de vida. É uma parte de vida, é um gole de saúde. É mais arte que bebida. É parecido com refrigerante, com espumante e com amor. Tem infinitas personalidades, sabores e cores. E depois vocês vão poder assistir o podcast com a Dani, que ela explica muito melhor do que eu a kombucha, né? Uau! Então, eu mas já o tô que é ficando mais gosto lindo é dessa. que a kombucha tem a ver com abundância, porque são organismos vivos, né, que se multiplicam. Então, como é que você faz uma kombucha? Compartilhando a sua com outra pessoa, entendeu? Então, você vai, de uma kombucha vai nascendo a outra. É maravilhoso, irmão. É de Deus. Vou assistir. Nossa, que delícia. Bom, partindo agora para o fechamento desse nosso mini podcast não planejado, Vamos. Nossa. eu queria abrir um espaço ali para vocês, né, deixarem uma mensagem final aí, o que vocês quiserem falar e compartilhar. E aproveitar para agradecer mais uma vez aí, né, a disponibilidade de vocês, a energia de vocês e esse nosso encontro aí, né, agendado por Deus aí para poder ter acontecido. É verdade. Eu falo? Posso falar? Eu gostaria de agradecer a você. Muito obrigada por ter permitido que a gente se conectasse com você lá no evento. E hoje está aqui. Então, muito obrigada pela oportunidade. E eu também gostaria de deixar uma mensagem final para todas as pessoas que estão passando por um momento onde ela não consegue ver solução, onde ela tem olhado para muitas portas fechadas, se alguém está olhando achando que a vida está de mal com ela e que não tem solução, não tem como sair de onde ela está, eu quero dizer que existe uma função dessa porta estar fechada, que é para levar ela para a porta certa. Para, acalme seu coração, desacelera a sua energia, desacelera as vozes da sua cabeça e tenta ouvir o que você tem dentro, aquela vozinha que todo mundo tem dentro, para que você pare de bater na porta errada e se permita ser guiado para a porta certa, porque viver é maravilhoso. E quanto mais gratidão e vontade de aprender e de viver o que a gente precisa viver neste tempo, melhor vai ser o nosso próximo tempo e depois o próximo tempo, porque a gente vai ter criado a nossa musculatura para passar por tudo isso. Maravilhoso. Meu Deus, o que falar agora? Que encerramento. Olha, eu só queria aqui mesmo deixar o meu muito obrigado à sua pessoa, Tocha. Porque você hoje me proporcionou experiências assim muito diferentes, sabe? Um negócio assim que foi uma surpresa atrás da outra e com muitos benefícios, assim. Igual eu te falei, de coração mesmo, nunca me senti tão relaxado. Entendeu? E olha que, tipo assim, quando você fica com as pernas cruzadas, nem é tão, como se diz assim, confortável. Mas vai indo, parece que o corpo vai relaxando, relaxando, parece que você esquece que tá com a perna cruzada. Então, assim, você hoje realmente trouxe transformação pra minha vida. Porque, primeiro, o nome do podcast, Sucesso Consciente. Você trouxe luz e consciência pro meu sucesso. Que muitas das vezes a gente tá acelerado e pensando demais no próximo passo. Esquece de olhar para o passo que você deu antes, né? Para o seu sucesso, tentar parametrizar aquilo e replicar, por exemplo. E quando eu falo de sucesso, não só sucesso no trabalho, na carreira, mas o sucesso na vida também, sabe? Às vezes a gente tem algumas conquistas na vida de pessoas, relacionamentos,
conexões e você esquece de comemorar essas conexões. Entendeu? E esquece de manter essas conexões. E foi muito legal a experiência que você me proporcionou aqui hoje. Tô, assim, chocado. E eu sugiro, irmão, depois que você olha no espelho, agradeça a você mesmo. Também, porque você se proporcionou essa experiência, né? Você se permitiu. Vocês se permitiram. Né? E eu fico muito feliz, né? Vocês são uma inspiração, né? Para mim, para todas as pessoas, com certeza, que estão nos assistindo. Né? E eu acredito isso, honro muito, né, a história de vocês, a vida de vocês, a presença de vocês aqui no clube também, né? E intenciono que esse 2025 de vocês seja maravilhoso, vocês continuem apoiando mais e mais pessoas e abertos também a descobrir coisas novas, porque vocês só se conectaram com o Clube da Transformação por isso, porque vocês têm a fé de vocês, vocês têm as crenças de vocês, vocês já conquistaram muita coisa, já estão no caminho, mas vocês têm a consciência também que vocês podem descobrir coisas novas. Sempre. A cada dia eu descubro uma coisa nova, cada semana eu descubro uma coisa nova, e a minha criança interior vibra. Eu falo, nossa, eu tô vivo, caramba, tem mais isso? Que legal, entendeu? Que bacana, que bom que eu pude descobrir isso, que bom que eu posso experimentar isso, e que bom que vocês se permitiram experimentar. Né? Porque tem gente que às vezes fala, não gosto, entendeu? Não quero. Também nem experimentou. Como é que você sabe? Né? Experimenta de um jeito diferente. Eu, então, agradeço demais aí a confiança de vocês também, essa conexão. Agradecer e honrar aqui, né, todo o time aí do Bota Cara, o Marcos Strider, o Dário Melo, né, Juan, todo mundo, porque graças a esse evento também que a gente se conectou. Pensa. Né? E essa é uma das riquezas de um clube, né? Um Bota Cara Clube. Por quê? Porque a gente se conecta com essas pessoas. Né? Então, de repente, só o que vocês investiram para estar no clube já começou a se pagar. Sim. Né? Porque a gente nunca sabe quanto que vale uma nova conexão. Né? E a gente, quando vai sem expectativa, na intenção de contribuir, de servir, aí é que retorna pra gente mais ainda. Então, eu me sinto muito abençoado aqui com a presença de vocês e fico feliz com esse feedback e abençoo vocês aqui também, aqui no Clube da Transformação. Gratidão e gratidão a vocês também, que é só bênçãos, gente, né? Espero que vocês recebam aí toda essa nossa energia aqui e a nossa bênção aqui também, para que essa conexão possa chegar aí no seu coração e você possa ter recebido e estar saindo daqui tão abençoado quanto a gente está saindo desse encontro aqui também. Até a nossa próxima conexão do podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. Amém.